Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula, hoje de geografia. Quero que vocês analisem uma imagem que está logo embaixo, né? Aí é uma imagem de uma criança. Essa criança, ela está se orientando, seguindo a orientação do sol. Eu falei com vocês na aula passada que o sol, ele nasce sempre do mesmo lado, que é o chamado nascente. E ele se põe ao lado oposto que ele nasce, que é chamado o poente. E se nós ficarmos de pé, né, e colocarmos a nossa mão direita, se você observar, é o que essa criança está fazendo aí embaixo, ele colocou a sua mão direita apontada para o sol e encontrou assim a região leste, o lado leste. Na sua mão esquerda, ele apontou para o lado onde o sol se põe, que é o lado oposto que o sol nasce, encontrando assim a região oeste. Na frente dele, ele encontra o lado norte. E nas suas costas, ou seja, atrás dele, está a região sul. Então, as pessoas antigamente utilizavam muito, e hoje as pessoas utilizam muito também para se orientar essa representação. Só que, se você analisar entre um ponto e outro, entre o norte e o leste, tem um distanciamento muito grande. Então, foi aí que houve a necessidade de se criar os pontos colaterais, que é o que nós iremos estudar hoje. O norte, o sul, o leste e o oeste, que nós já estudamos na aula passada, são os pontos cardeais. Então, hoje vamos estudar os pontos que ficam entre esses pontos aí, que são os pontos, são os pontos colaterais, certo? Eu já estou com o livro aqui, o livro de geografia, aberto na nossa página, né, do assunto, e vou passar para o assunto de hoje. Isso você pode também estar fazendo em casa, é só você abrir aí na plataforma o livro de geografia, nos recursos digitais, e você pode acompanhar a tia Jace aí, tá bom, também, tá certo? Muito bem, pessoal, já abri aqui o livro, né, nos pontos colaterais. Eu quero que vocês observem esse desenho que tá logo aqui, né, em cima, logo acima da cabeça de tia Jace. Esse desenho aí, ele é chamado de rosa dos ventos, certo? Parece uma estrela, né? Cada ponto dessa rosa, cada parte que ela aponta, representa um ponto, representa um ponto colateral ou um ponto cardeal. Se você analisar, já está aí os pontos que nós estudamos na aula passada, que foi o norte, o sul, o leste e o oeste. Viu que já está entre o norte e o leste outro nome? Essa sigla NE, ela representa a palavra Nordeste. Então, entre o norte e o leste, ficou aí o ponto colateral Nordeste. Entre o leste e o sul, ficou o SE, que é o Sudeste. Entre o sul e o oeste, fica a região Sudoeste. E entre o oeste e o norte, fica o NO, que é o Noroeste, certo? Então, tanto os pontos cardeais como os pontos colaterais indicam as direções de orientação e de localização.
esses pontos, eles estão representados aí na rosa dos ventos. Então, quando vocês verem esse desenho em algum lugar, vocês já sabem que esse desenho se chama rosa dos ventos e ele é utilizado para representar as orientações seguindo os pontos colaterais e cardeais. Eu quero agora que vocês observem esse desenho aqui dessa criança, certo? Ele está no centro da rosa dos ventos e se ele quiser ir para o circo, que direção essa criança deve seguir? Qual é o ponto cardeal ou é um ponto colateral que ele tem que seguir para chegar ao circo? Pense aí um pouquinho. Essa criança, ela tem que seguir para o lado norte. Então, para o lado norte, se ela quiser chegar até o circo. Se essa criança, ela quiser ir para o cinema, para que lado ela tem que ir? Para qual direção? Para a direção sudeste, representado pelo S e o E. Se ela quiser ir para a escola, para que direção ela tem que ir? Ela tem que ir para o lado oeste. E assim, gente, nós utilizamos esses pontos cardeais e colaterais para nos localizar, certo? Eu vou disponibilizar uma atividade aqui em anexo, certo? Para que a gente continue nessa brincadeira e teste os nossos conhecimentos utilizando os pontos cardeais e colaterais. Um abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!